Lição 9. Pecados contra o Espírito Santo. O texto áureo diz assim, em Efésios 4:30: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Note que a palavra entristecer está ligada a amor. Significa que o Espírito Santo, ele nos ama. Se uma pessoa peca contra Deus e contra o Filho, tudo bem, há perdão. Mas contra o Espírito Santo, dependendo. Como? Se a palavra de Deus é clara e a experiência que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E se pecar contra Ele, quem vai convencer? A lição destaca 6 dos mais conhecidos. Inclusive, o último mencionado, que é blasfêmia. Por que, irmão Gilberto? A razão porque muita gente, talvez na sua igreja, esteja confuso sobre este assunto. Será, meu Deus, que eu cometi o pecado de blasfêmia? É por falta de estudo da própria Bíblia. Vamos rapidamente ver esses 6 mencionados aqui. O primeiro mencionado é resistência ao Espírito Santo, em Atos 7:51. Aonde Estevão diz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Resistir, todo mundo sabe que é a pessoa justamente impedir, é se opor, é ser adversário. Vós sempre resisti ao Espírito Santo. Isto é um pecado. O segundo pecado mencionado contra o Espírito na lição é agravo. Isso está em Hebreus 10:29. Agravo, ou seja, ultrajar, fazer pouco, menosprezar. O terceiro pecado mencionado é Efésios 4:30, onde diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E, inclusive, é o próprio texto áureo. Eu acabei de dizer que tristeza é uma palavra relacionada a amor. Quem ama pode ficar triste, não fica irada. Quem ama não tem ira, mas pode ficar triste e, portanto, a tristeza bloqueia a comunicação. Não entristeçais o Espírito Santo. Então, como é que ele fica triste? Então, cada um pense diante de Deus nesse fato. Nós temos agora poucos minutos e vamos correr, porque são 6. Mentir ao Espírito Santo é o quarto pecado mencionado. Atos 5, 3, 4, 9. 5, versículos 3 e 4, versículo 9. Hoje a mentira, aliás, não é só hoje, mas deixe-me usar o termo hoje. Hoje em dia, a mentira é um pecado tão universal que tornou-se corriqueiro. Agora imagine mentir ao Espírito Santo. Alguém diz, mas ele não é onisciente? Talvez você não entendeu que mentir aqui, no original, é um termo equivalente à palavra hipocrisia. Se bem que hipocrisia, o termo é esse mesmo no original. Mas o termo mentir que está lá é sinônimo deste. Ou seja, é mentir hipocritamente. Ou seja, com máscara. É mentir no sentido de fingimento. Isso feito por um crente de maneira continuada é pecar contra o Espírito Santo. É pecar. E é pecar num sentido terrível. Imaginai se eu tivesse tempo agora para ler os versículos de Atos capítulo 5, onde diz, não mentistes aos homens, mas a Deus. E mais adiante diz, por que é que você se concertou com sua esposa para enganar o povo? O caso de Ananias e Safira. A frase, como está no original, dá a entender o seguinte, quando diz ali mentir, é tentar a Deus até onde ele pode resistir. Meus amigos, isso é ultra perigoso. Uma pessoa pecar, querendo dizer, eu vou pecar até enquanto Deus aturar. Essa pessoa está à beira da destruição. Então, Deus, por essa lição, pode falar a muita gente para recuar enquanto é tempo. Muita gente acha que o caso de Ananias e Safira foi um caso excepcional. Não, lá no versículo 9, estude direitinho depois. O versículo 9, e diz, por que é que vocês dois se consertaram? Examina o termo numa Bíblia parafraseada. É a Bíblia dizendo que ele e ela ensaiaram. Escuta, como é que nós vamos enganar? Mas deixa que o Espírito Santo é quem estava vendo tudo e, finalmente, nós temos um pecado final, que é blasfemar contra o Espírito Santo.
E como é um assunto muito pouco explicado nas igrejas, eu vou ler rapidamente. Note bem, esse assunto está em várias passagens da Bíblia. E outra coisa, convém examinar o Antigo Testamento. Há muita gente pensando que esse assunto está só no Novo. Examine também o Antigo Testamento, Êxodo e também Levítico. O Senhor Jesus disse: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia, note aqui a diferença. Mas por que blasfêmia não é pecado? Você não entendeu. É que a palavra P-E-C-A-D-O, em português, não tem nada a ver com o original. A palavra pecado aqui no original é um tipo de pecado. Essas observações que eu faço podem ser úteis para você. E se eu não fizer essa observação, alguém poderá dizer, um curioso, ué, mas blasfêmia não é pecado? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo que blasfêmia é um tipo de pecado e que essa palavra pecado é outro tipo. No original são vários termos. No hebraico são pelo menos 8 palavras. No grego são umas 11. Ou seja, o pecado é uma coisa tão maligna, o pecado é uma coisa tão hedionda, que Deus achou por bem colocar vários termos para descrevê-lo para nós. O versículo 32 é o 31 e o 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Em resumo, em que consiste o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? É alguém que já é réprobo quanto à fé, atribuir a Satanás operações do Espírito Santo. Já pensou que horror? Jesus tinha acabado de realizar um grande prodígio e expulsar demônio de um homem que estava possesso. E eles disseram, ele está expulsando demônio pelo príncipe dos demônios, que é Belzebu. Isto é blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir a Satanás fatos realizados e operados pelo Espírito Santo. E por que se torna imperdoável? Eu acho que eu acabei de dizer há pouco, em resumo. É que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. Você já notou que sempre que a gente comete uma fraqueza, uma falha, um pecado, uma coisa lá dentro, de repente, diz, está errado, e você não sossega enquanto não acertar com Deus? Você está pensando que isso é resultado da consciência do homem? Não se engane, é o Espírito Santo, urgindo para que a gente acerte as contas com Deus. Quando uma pessoa chega a tornar-se réproba, como diz em Timóteo, ela não consegue mais, ela não tem mais essa condição. Então, se um crente, é claro, se um crente chegar a ficar preocupado devido às suas fraquezas, meu Deus, eu falo tanto, eu faço tanta coisa errada, será que eu já não cometi o pecado de blasfêmia? Deus já não fala comigo e outras coisas? Só o fato dessa pessoa se preocupar é prova que ela não cometeu. Por quê? Porque quem cometeu esse pecado não sente coisíssima nenhuma. Ela está com a mente cauterizada. Então é ultra perigoso pecar contra o Espírito. Que Deus nos guarde. Eu agradeço a atenção de todos.